Olá, meus queridos, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela, que diz assim: no dia do nosso casamento, peguei ele transando no banheiro com a cerimonialista. Travei. Quando voltei para a festa, expus ele para todos. Ele chorou muito. A família dele me cobra provas e a minha diz que eu fui precipitada. Nossa. Olha, gente, talvez você que esteja assistindo esse vídeo, talvez o pensamento que venha na sua cabeça seja assim: isso aí é fake. Porque aqui no vídeo das 11 são perguntas que foram tiradas das lives que eu faço. Essas perguntas aqui, se eu não me engano, foram tiradas do finalzinho de dezembro de 2021. Então, vai seguindo uma sequência de lives, né, pra gente ir tirando as perguntas. Então, você poderia achar que isso aqui é fake, que de repente ela inventou essa história só para tentar aparecer na live. Porém, pode ser que a pessoa tenha inventado essa história? Pode, claro, né? Mas assim, eu vou dizer para vocês que eu realmente acredito, porque atendendo tantas histórias, eu já ouvi cada coisa de genro que transava com a sogra e foi a sogra que instigou, foi a sogra que provocou, era a sogra que queria. Quando a filha saía, a sogra instigava, enfim. E uma história também que me marcou bastante foi a de um líder religioso. Eu não vou falar aqui, tá, gente? Se é padre, se é bispo, se é apóstolo, se é missionário, se é pastor. Vou falar para você que é do sexo masculino. Então, essa liderança religiosa, não importa qual denominação seja, não importa, essa liderança religiosa tinha um caso com o rapaz. E o rapaz namorava. E aí o rapaz casou. E quem fez o casamento foi esse líder religioso. Porque o rapaz e a namorada frequentavam a igreja desse líder religioso. E aí, ele fez o casamento. E óbvio, ele supostamente era muito amigo do noivo. Né? É amigo do noivo. E, lógico, então foi convidado também para a festa, né? Esse líder religioso também foi convidado para a festa. E na festa, presta atenção, na festa, esse líder religioso transou com o noivo no banheiro da festa. Você poderia dizer, impossível, porque o banheiro... Não, é que era uma fazenda onde foi feito o casamento. Então, assim, era um lugar muito amplo, onde tinha, por exemplo, uma casa afastada, sabe, essas casas de fazenda? E aí, então, eles foram lá, porque, assim, esse líder religioso falou ainda pro noivo: você precisa transar comigo antes dela. Ai, meu Deus do céu! Tá vendo? Depois eu que sou o pecador que vou queimar no fogo do inferno, né? Enfim, na boca desse líder religioso, não é isso? Não é, esse líder religioso não condena a mim? Eu que sou gay assumido, eu, homossexual, vou queimar no fogo dos infernos? É assim, não é? Então, e todo mundo que está lá bate palma e concorda com esse líder religioso e tal. E não tem ética, não tem escrúpulo algum. Então, sim, essas coisas acontecem. Então, eu realmente... acredito que isso possa ser realmente verdade, que você pegou ele transando com a cerimonialista.
Só que aí, minha querida, o que aconteceu? Aqui que eu fiquei sem entender. Porque assim, eu expus ele para todos. Ele chorou. Bom, se você expõe ele para todos e o cara chora, para mim é assumir a culpa, certo? Pô, ele tá assumindo a culpa aí, não é, gente? Aí você diz que a família dele te cobra provas e a sua diz que você foi precipitada. Então, assim, meu anjo, primeiro que você flagrou a cena, não flagrou? Então, para mim, a coisa é clara. Pouco me importa o que os outros vão pensar. Ah, eles cobram prova. Eu quero que vocês peguem as suas provas, vocês enfiem no meio do rabo. Não foi você que viu? E agora você tem que ficar dando provas? Não, as provas estão aqui, meu bem. Estampadas aqui, ó, gravadas na minha retina e que, infelizmente, ficarão na minha memória. É uma cena que vai impactar a minha vida durante um bom tempo. E provavelmente vai me trazer ainda alguns problemas em relacionamentos futuros. Essa cena tem a tendência de me trazer alguns problemas futuros. Por isso que muitas vezes o caminho, né, da superação de um trauma é buscar fazer uma terapia. Agora, a sua família dizer que você foi precipitada? Meu Deus do céu! Você pega o seu noivo no dia do seu casamento transando com outra, você chega lá, expõe tudo e você é precipitada? É a tal história, né? A mulher é louca, transtornada. É o velho papel de querer transformar a vítima em réu. Então, meu anjo, não assuma esse lugar. A gente não pode assumir um lugar que não é nosso, gente. Então não assuma. Não assuma o lugar de quem você começa a ficar em dúvida. Eu vi, eu flagrei no dia do meu casamento e eu começo a ficar em dúvida. Eu começo a achar que eu estou exagerando. Não, é um ato exagerado de falta de consideração comigo, falta de consideração, falta de ética, gente, sabe? De se colocar no lugar da outra pessoa, enfim. É um exagero de desconsideração, de descaso pela nossa relação, de descaso por aquilo que nós estamos celebrando hoje. Você está fazendo hoje, no dia do meu casamento, você imagine no dia a dia do casamento. Então, assim, e é você que está exagerando. É você que está exagerada, é você que foi precipitada, os outros estão pedindo provas, ou seja, você é mentirosa. Meu anjo, você pegou, você viu. Então, quem tem que saber é você. E eu, se eu fosse você, eu metia um pé na bunda, porque quem cometeu isso é capaz de aprontar tudo. Presta atenção. Uma pessoa que fez isso no dia do casamento é capaz de aprontar tudo. Esse caso que eu falei para vocês. Esse cara que saía com o líder religioso, ele, por exemplo, em relação à esposa dele, eu não sei se eles estão casados hoje, se não estão. Essa história eu fiquei sabendo anos atrás. Anos atrás. Essa é uma das histórias que eu nunca me esqueci. Então, essa história, e eu acho que eu nunca tinha contado aqui no canal. Acho que é a primeira vez que eu estou contando. Então, por exemplo, esse cara que fez isso, né, no dia do casamento dele com o próprio celebrante do casamento, ele é capaz de fazer tudo com a esposa dele. Tudo. Não tem princípio que ele não fira em relação à esposa dele. Talvez ele não fira, por exemplo, em relação ao pai dele. Talvez ele não fira princípios em relação à mãe dele. Mas é o que eu falo aqui. A pessoa, ela cria um padrão comportamental em relação a uma pessoa. Então, por exemplo, ele criou um padrão. Em relação a você, ele passa como um rolo compressor. Em relação a você, o que importa é o prazer dele. Não importa se você ama, se não ama, se você está no casamento, não importa. Ele passa por cima de tudo. Se ele vai transar com a sua irmã, para ele não importa. Se é você, ele passa como um rolo compressor por cima. E o líder religioso, a mesma coisa. O líder religioso, se para ele ter o prazer dele, ele
precisar passar em cima de princípio religioso, ele passa, o que importa é... Por isso que muitas vezes psicopatas vão querer ocupar lugar de poder. Tá? Psicopata tá por tudo, mas assim, tem uma tendência às vezes a querer ocupar lugar de poder. Então, dentro de igreja, na política, cargos, né, em empresas, enfim, cargos que ofereçam um certo poder. Por isso que uma situação como esta, gente, não tem que ter dúvida. Não tem. Esse é o tipo de situação onde não tem que ter dúvida sobre meter o pé na bunda. Este é o tipo de situação que nem se deve questionar. Será que ele vai mudar? Não vai. Dentro desse tipo de contexto, onde a pessoa age com esta falta de consideração, talvez mude com outra pessoa, não comigo. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.